É chegada a hora da outra atração especial desta noite. Senhoras e senhores, a Federação dos Trabalhadores Metalúrgicos de Santa Catarina, iniciando as comemorações dos seus 50 anos de fundação, apresenta a todos a obra Metalmorfose em Joaçaba, a história do município sob o olhar metalúrgico. Foi uma obra bonita de se fazer, de se participar. Eu fui surpreendido com a informação de que neste livro fazia parte a história do Paulo Stuart Wright. Eu estudei muito o Stuart na época em que militava no movimento revolucionário 8 de outubro, era muito guri ainda, e estudava os textos, as atividades sindicais, o ativismo político e ideológico do Paulo Wright. E aprendi a admirar o Paulo desde aquela época. E aí, 30 anos depois, fui descobrir em Joaçaba as ligações do Paulo Wright com o meu pai, inclusive. Meu pai estudou com o Paulo Wright em Passo Fundo, quando o Paulo ainda era criança, adolescente, e acabei descobrindo isso, fazendo esse elo na história, pessoal inclusive, com a história de Joaçaba e esta metalmorfose dos metalúrgicos em Joaçaba. É uma história bonita esse livro, eu aconselho que todos deem uma olhada. Nós reunimos um material quase inédito, o site também está à disposição para quem quiser dar uma olhada, e a entrevista com o Margarida, com o Partala, com o Schneider, com o Ari, com o Barbosa, enfim, com o Pazini, foram momentos que eu vou levar comigo, de grande emoção, de grande aprendizado, com esses mestres e criadores, fundadores, precursores da metalmorfose. Foi um prazer ter feito tudo isso. Estamos em Joaçaba, embaixo do estádio Oscar Rodrigues da Nova. É onde as primeiras reuniões do Sindicato dos Metalúrgicos de Joaçaba, hoje Joaçaba e a região, começaram a ser pensadas. Hoje, depois de quase 60 anos, nós temos uma bela entidade, mas tudo começou aqui numa salinha que existia no passado, hoje diferente, vestuária e tal, mas na época era onde os metalúrgicos, capitaneado por Paulo Wright e outros companheiros, começaram a pensar a geral, que é hoje um grande sindicato. Nesse trajeto aqui é que passava o Paulo Wright, o Margarida, o Partala, aqui que era o trajeto desses homens aí. Isso era o trajeto, né? No passado isso aqui era tudo ainda quase capoeira, hoje é tudo cidade, mas foi por aqui que esses nossos, vamos dizer, quase heróis começaram a pensar na fundação de uma entidade sindical. Há uns 2 anos atrás, nós estávamos numa reunião lá no Sindicato dos Metalúrgicos de Timbó, conversando com hoje o secretário-geral da Fiesc, e comentei que gostaria de deixar a federação mais como registro dos sindicatos, ao trabalho da federação, e ele deu um maior apoio. Ali, publicamente, eu me comprometi a gerar esse livro. Eu acredito que é um momento histórico para o trabalhador metalúrgico de Joaçaba e para o trabalhador metalúrgico do estado de Santa Catarina. E para nós é uma honra muito grande ter participado como coadjuvante nesse trabalho da federação para
que fosse divulgado aquilo que foi a história do trabalhador metalúrgico de Joaçaba, da nossa região e do estado de Santa Catarina. Então eu nunca imaginava que um dia eu seria, né, rolado num livro, né? Mas me sinto feliz porque realmente a gente também, por outro lado, como diz o cristão, né, a gente foi abençoado por Deus, porque ser sindicalista naquela época era o pior título que podia ser dado a um ser humano. Era comunista, era socialista, era cubano, era da União Soviética, entende? Quando realmente, na realidade, eram os interesses do trabalhador. Então a gente sofreu muito com isso. Pessoas hoje que têm já os direitos todos conquistados não têm noção do quanto foi lutado, de quantas vidas foram ceifadas. É que assim que nós demos mais ou menos por... O livro já meio que... O esqueleto já estava mais ou menos pronto. Eu disse, ali, esse livro tem que ser dedicado por Paulo. Não tem, nem sei se tu queres que eu faça a dedicatória, mas eu acho que merece isso. E aí aquilo ali são realmente trechos da fala dele. Mas achei que ele merecia dedicatória porque ele foi um cara fantástico. A luta pela construção de uma nova sociedade passa pela formação de um novo homem. E o nosso testemunho no campo missionário e político é estarmos ao lado dos deserdados, sofrendo com os que sofrem, chorando com os que choram, nos alegrando com os que se alegram. Paulo Stuart Wright. Eu adorei ter conhecido a história, e história de grandes nomes, né? Como o Tadeu, como esses senhores que agora um já foi, fechando com aquilo que eu já tinha sentido. Então ficou muito mais concreto, muito mais emocionante. Eu peço uma salva de palmas para nossa metalmorfose, nosso registro e alegria pelos 50 anos da Federação dos Trabalhadores Metalúrgicos em 2015 e também do Sindicato dos Metalúrgicos de Joaçaba, alvo desta obra, e que este ano está comemorando os seus 55 anos de fundação por estes bravos que estão aqui esta noite. Bem, eu acho que vocês já notaram, assim como eu, que desde o início da nossa solenidade, do nosso evento, esta poltrona aqui estava já ocupada. Ela é a escritora do nosso livro de hoje. Ela é a professora Ivete. E a professora, pesquisadora, escritora, autora, vocês viram no vídeo ela falando emocionada do livro, e está aqui para autografar o primeiro livro, a edição número 1. Eu fico pensando, professor Ivete, o custo intelectual deste livro, né? O quanto a gente batalhou para esse livro. E um livro não cai do céu, né? A gente tem que trabalhar muito, né? Eu me lembro de quantas cópias a gente fez, né? Eram algumas mil, né? Ele não cai do céu, mas a gente pode dar um jeitinho de cair do céu, né? Porque as energias vêm do céu. Seria bom que fosse assim, né, professora? Um microfone aí para a professora. Talvez não fosse mesmo gostinho, né? É? Então. Mas a gente... A transpiração é importante. Mas a gente, quase numa brincadeira, a gente vai fazer esse livro cair do céu, sim.
pelo menos do alto, né? Vamos ver se dá certo o nosso livrinho de grande carinho. Nosso, agora que... disseste bem, nosso livrinho. Não foi a escritora Ivete. É isso. Fomos nós dois. É isso. É isso. O justos. Ari começou a pensar nesse livro, chamou a Mana, que escreve maravilhosamente bem. E aí fui eu lá dar uma pincelada lá, né? Esse livro vai cair ou não vai cair? Esse livro vem vindo. Bem, um dia ele chega. Um dia ele chega. Está aqui, está lá distribuído, vai ser distribuído para todos nós. E ele vem vindo aí, professor. Olha aí, ó. É misterioso esse livro, tá? Esse livro estava tão misterioso até agora. O filho nasceu e eu estou conhecendo agora. Nosso filho, Leide Marcelo. Obrigada. Professora, vamos fazer o seguinte, eu sei que a senhora quer dizer algumas coisas, mas antes disso, eu quero que a senhora assine esse livro, porque esse número 1 do livro vai para o sindicato, e nós vamos lá colocar numa redoma no sindicato esse livro. E eu quero que a senhora, então, faça esse autógrafo aí, todo especial. Para o sindicato, enfim. A professora está nervosa, viu, pessoal? Não é fácil. Calma, porque eu vou demorar. Aí nós vamos fazer o seguinte, nós vamos passar o livro a todos os nossos homenageados, todos eles também vão autografar, e aí eu peço que a professora Ivete entregue o primeiro livro ao Pazini, que vai guardar com grande carinho, eu sei, lá no sindicato, para que as gerações próximas de metalúrgicos e trabalhadores possam ler a história dos metalúrgicos de Joaçaba. A professora está terminando ali a dedicatória, já vai passar para o Alírio Caldarte, também dar o seu autógrafo. Esse número 1 é histórico, né? Nós vamos passar para o Caldarte ali. Passa para o Caldarte ali agora. Alírio, por favor, meta a caneta e registre a história. É um autógrafo especial para o sindicato. Qualquer lugar. Essa primeira página aí. É um momento, pessoal, que talvez a gente não se dê conta, né? Mas são 3 homenageados que não estão em casa de pijama, não. Eles levantam muito cedo para trabalhar. A gente fica, às vezes, contando os dias para saber quando a gente vai se aposentar, né? Esses 3 aqui já, algumas vezes, já poderiam ter se aposentado. E estão aí ensinando a gente, como vocês viram nos vídeos. Sem óculos, é exatamente. Os 2 ali sem óculos, né? É verdade, boa lembrança da deputada Ângela. Está lá a assinatura agora do Tadeu Partala, já abrilhantou seu autógrafo. Tadeu, agora eu peço que o Tadeu devolva o livro para a professora Ivete aqui. E a professora Ivete vai passar ao Pazini. Pazini, por favor, receba o livro número 1 e leve para o sindicato para eternizar essa bonita história. Nós vamos depois repetir esse momento de todos assinarem e nós vamos entregar os livros às nossas autoridades aqui e principalmente aos homenageados que vão levar o livro com todas esses registros aqui de companheiros ilustres desta noite. Bem, dito isso, o livro está lançado e a professora
vai nos dizer alguma coisa. Eu sei que ela escreveu alguma coisa ali para nos dizer. Professora Ivete. Eu colei. Boa Mande noite. lá. É com muita alegria que eu saúdo as autoridades já nominadas, os homenageados, os convidados, senhoras e senhores. Eu, como sempre fui uma boa frequentadora de biblioteca, depois fui professora de língua portuguesa. Assim que eu recebi o convite do meu querido irmão para ajudar a gestar o livro sobre o memorial sobre o cinquentenário da FETMESC, foi uma alegria caída dos céus, foi um presente por intermédio do meu queridinho Mano. Agora já dá para dizer Mano. Foi um presente e foi um desafio, mas nós somos brasileiros, né? E enfrentamos. Eu gostaria de tomar a liberdade de citar aqui 3 pessoas que foram muito importantes, sempre me incentivando, que eu escrevia bem, e eu pensava, escrever bem para quê? Não via nada. Vou citar a professora Maria Filomena Espíndola, da Unisul de Tubarão, a professora Tânia Regina de Oliveira Ramos, da UFSC, e o professor Celestino Saquete, também da UFSC, e ocupante da cadeira número 15 da Academia Catarinense de Letras. Quando eles me elogiavam e diziam assim, você escreve bem, eu pensava, para quê? O que eu vou fazer com isso? Sequer vislumbrava esse momento inesquecível, maravilhoso, para mim, fantástico. E a isso, meu Manão aí, agora em público, né? Meu muito obrigada. E, em especial, o Metamorfose, em Joaçaba, foi um companheiro que me deu forças nos momentos em que a vida me pôs à prova e me impôs algumas adversidades. Ele me segurou. Nesse trabalho, eu nem poderia deixar de citar o sempre disponível Luiz Pazini, com a sua boa vontade, a simpatia, a delicadeza das suas assessoras, a Camila e a Juliane, e o supervisor muito atento e exigente, o presidente da federação, o seu Ari. E o nosso querido Marcelo e a valiosa participação. Ele me colocou como escritora, não. Nós dois somos os escritores, os pais da criança. Mas eu preciso partilhar com vocês a honra de ter conhecido a história de Joaçaba e partilhado de tudo isso. Eu ganhei muito conhecimento, fiquei encantada, porque é uma história de vencedores, regada a coragem, sacrifício e muita tenacidade. Dessa gente de Joaçaba que fez da pequena Vila Cruzeiro a Joaçaba brilhante que é hoje. Para concluir, aquilo que o senhor Tadeu Margarida já explanou muito bem, de tanta luta, tanto sacrifício, eu concluo dizendo que venceram empregados e patrões, todos os trabalhadores na alquimia da prosperidade. Muito obrigada. Tá vendo como deu certo? Então tá. Ela estava com medo de se emocionar demais. Deu tudo certo. Bem, senhoras e senhores, é claro que nós estamos já no final do nosso evento e é claro que as manifestações, nós queríamos ouvir algumas palavras dessas grandes figuras que vieram hoje nos brindar aqui com as suas presenças. Eu chamo, em primeiro lugar, dessa série agora, que nós vamos até o final, da deputada estadual Ângela Albino, que é do PCdoB, e uma lembrança apenas, o grande Paulo Reit, ele desapareceu filiado ao PCdoB, era um militante do PCdoB, antes passou por outras agremiações políticas,
e a deputada é do PCdoB. E quero lembrar que a deputada foi autora do projeto que instituiu o nome da rodovia SC 414, Rodovia Paulo Stuart Wright, na altura ali onde é o Beto Carreiro, onde o Paulo Wright teve grande atuação junto aos pescadores, porque o Paulo era realmente um maluco, ele fundou muitos sindicatos, não foram só os metalúrgicos, foi da construção civil, dos pescadores, sindicatos que até hoje estão de pé, ajudando e defendendo os trabalhadores. Deputada, por favor, nos diga alguma coisa. Boa noite a todos e a todas. Queria cumprimentar primeiramente os homenageados da noite, em nome deles, todos os metalúrgicos que compõem a história do sindicato, Pazini, e da federação, Alano. Cumprimentar os dois autores. Ivete, me permita dizer, tu usou a expressão aqui de um filho de vocês dois hoje. O Marcelo foi junto com a Ari Alano na Assembleia Legislativa fazer o convite para eu estar aqui hoje. E quando ele foi contando a história, o Alano já cutucava ele, dizendo, não chora, não chora. Mas ele não obedeceu e chorou lá, contando a história, a sua participação nesse livro. Abraçar fraternalmente o vice-prefeito, nosso querido deputado federal Jorginho Melo, todos os que estão aqui na noite de hoje, e dizer que, com grande alegria, saí de Florianópolis hoje, concluo a noite de hoje, volto para casa, apenas para estar aqui hoje, porque tenho certeza que é um grande marco. A história dos trabalhadores e das trabalhadoras no mundo é uma história de invisibilidade. Quando nós contamos os grandes contos da história da civilização, os trabalhadores e as trabalhadoras são sempre invisibilizados. Por isso, resgatar a nossa história, resgatar a história do povo trabalhador e de quem constrói as suas entidades sindicais, é lembrar sempre que todas as conquistas que estão escritas em todas as constituições de todos os países do mundo é fruto de luta. E essa luta foi construída por pessoas corajosas que se dispuseram, muitas vezes, a pôr, inclusive, a sua vida em risco, como foi a história de vocês, que deixaram família, que deixaram amigos, mas também, muito em particular, a história de Paulo Stuart Wright, que todos nós devemos todos os dias homenagear, e o povo de Joaçaba tem a honra de ter ele como um filho dileto. Paulo Stuart Wright, a mesma Assembleia Legislativa que cassou o seu mandato porque ele adentrou ao plenário sem gravata. Esse foi o motivo oficial da cassação do seu mandato. Hoje é uma Assembleia que homenageia esse grande parlamentar, que honra a classe trabalhadora, que honra o parlamento catarinense, mas mais do que isso, honra a história do sindicalismo brasileiro e a história da luta dos trabalhadores e trabalhadoras no mundo inteiro. Eu sou sindicalista também do Judiciário Federal, que é onde eu desempenho as minhas atividades para valer, não esse momento que estou agora como deputada, e como parlamentar, mas mais ainda como dirigente sindical. Para mim é uma honra participar dessa noite solene, dessa noite de grande brilho que vive hoje o nosso sindicato, a nossa federação, mas principalmente o povo de Joaçaba e o povo trabalhador catarinense. Parabéns aos escritores, aos que construíram essa história e parabéns principalmente aos metalúrgicos que nunca fugiram da luta. Bem, o próximo que eu gostaria que dissesse alguma coisa para nós aqui, nós jornalistas gostamos muito de, quando a gente liga para o celular de um deputado, é ele que atende e é ele que nos atende. E não tem medo de responder perguntas as mais adversas possíveis, né? E são corajosos, e é assim que o povo gosta de assistir um deputado, né? Naquela adversidade é que ele aparece, porque a gente sabe, como repórter, que é na adversidade que muitos deles somem. E o deputado Jorginho Melo é um corajoso, assim, fala a qualquer hora que a gente liga para ele. E foi assim que foi quando eu liguei para o deputado Jorginho Melo, conhecido já desde a Assembleia, desde a presidência, desde a primeira vez que foi eleito. O deputado se colocou à disposição, colocou toda a estrutura dele à disposição para a divulgação desse evento, e quase nos conseguiu trazer o governador aqui também, né, deputado? Mas o governador, inclusive, mandou saudações pelo deputado Jorginho Melo,
E eu quero fazer um registro, como fiz por questão de justiça, como fiz com a deputada Ângela Albino. O deputado Jorginho Melo foi presidente da Assembleia Legislativa no período em que o plenarinho da Assembleia Legislativa ganhou o nome do Paulo Stuart Wright. Lá está o plenarinho da Assembleia com o nome desse grande brasileiro, desse grande catarinense, desse joaçabense. Até por sugestão da deputada, é bem provável que a gente faça o lançamento do livro na capital catarinense, no plenarinho Paulo Stuart Wright, do nosso Metamorfose. Deputado Jorginho Melo, por favor. Muito bem, muito boa noite. Quero saudar, começando aqui pelo Marcelo, esse comunicador, esse jornalista, amigo, talvez exagerado nas suas considerações que fez para mim, a querida professora Ivete, que tenho o prazer de conhecê-la, seu Caldarte, que esqueceu de parar de trabalhar, que é um orgulho para todos esse Brasil, que muitas vezes tem gente que pode trabalhar mais e não trabalha, o Partala, o Tadeu Margarida, que é uma figura que todos nós admiramos, entusiasta, um empresário arrojado e de sucesso. Cumprimentar o Pazini, vê se escuta o conselho do Marcelo, hein? Carne só pelanca, não coma mais carne gorda, ó. Por favor, rapaz. Cumprimentar o Marcos e o Marquinho, nosso vice-prefeito, querida deputada Ângela Albino, deputada querida, competente, atuante, brilhante, o Alano, vereador de Brusque, o nosso Heber Binti, estava ali? Acabou de sair? Em nome dele, saudar todos os vereadores, todos os dirigentes metalúrgicos da federação, o cantor ali de Vitor Hugo, né? Eu dizia para o meu compadre Luiz Andrade lá atrás, lá junto com o Japão, nunca montou uma banda, nunca teve nada disso. Isso é bom, rapaz. Que ser metalúrgico, que nada, homem, vá cantar. Saudar todas. Ele seguiu carreira solo. Carreira solo, é. Saudar todas as pessoas que aqui estão, todos os metalúrgicos. Dizer que é uma alegria estar aqui. Eu disse ao Marcelo que viria, e aqui estamos para participar dessa história, dessa comemoração, desse lançamento, essa história bonita que Joaçaba ajuda a construir. Quando nós falamos do Paulo, que foi joaçabense, ervalense, quando nós, muitas vezes, quando eu conversava com o Paiva lá em Erval do Oeste, o Tadeu, o Arcipá diz, Paiva, que é chapeador até hoje, ele conhecia profundamente a família do Paulo, o pai dele, enfim, até pela ligação religiosa, né, dele. Então, quando eu tive a oportunidade na Assembleia de fazer uma homenagem junto com os outros deputados ao Paulo, não tenha dúvida, o plenarinho da Assembleia eleva seu nome desse bravo brasileiro, catarinense, joaçabense, ervalense, que ousou, naquela época, como dizia o Tadeu, quem era sindicalista, quem organizava, quem preparava manifestações, não era muito bem visto. Era agitador, era bagunceiro e por aí afora. E ele teve a coragem de ousar e foi um homem de sucesso, um homem que merece o meu respeito, sempre mereceu, e a minha admiração. Então, a Assembleia prestou essa grande homenagem a ele, que poderia muito mais. Seu filho esteve lá, o filho dele, mora em Curitiba. Então, eu estou aqui essa noite para cumprimentar os metalúrgicos, a você, Pazini, pelo trabalho que sempre fizeram, o Tadeu que desbravou, lá em 50 e poucos, né? 57. E todas as pessoas que estiveram junto, que acreditaram. A gente sabe que a organização sindical ocorreu lá na Inglaterra, com a Revolução Industrial. Era tão difícil, o empregado era explorado, não tinha direito nenhum, e por aí afora. E as lutas sindicais, hoje já intersindicais, forças sindicais, se juntam
e fazem acontecer muito da sua história, dos seus pleitos, das suas lutas e daquilo que sempre lutaram para conquistar. Portanto, Marcelo e Ivete, vocês que juntaram toda essa história de sucesso, essa história de valor, nós ficamos orgulhosos por esse capítulo e ser contado por esse pedaço de chão que é a nossa querida Joaçaba, a nossa grande Joaçaba, que é Herval, que é Luzerna, que é toda essa região de gente brava, que eu tenho o privilégio e tenho a honra de representar. Receba o meu abraço, os meus cumprimentos por esse sucesso desses homens que meteram a mão na massa, homens e mulheres, que escreveram essa página que hoje nós comemoramos. Eu dizia ao Marquinho que deveria estar cheio aqui. A universidade, alunos, colégios, enfim. Mas fazer o quê? A gente tem que ir superando todos os dias todas as dificuldades que se tem. Portanto, receba o meu abraço, o meu carinho e continue fazendo a diferença e fazendo sucesso como vocês fazem. Muito obrigado.